Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos à nossa casa, Terezinha de Jesus. E para darmos início à palestra de hoje, vamos começar com a leitura do livro Palavras de Luz, que nos diz: saber não é tudo, é necessário fazer. E para bem fazer, homem algum dispensará a calma e a serenidade, imprescindíveis ao êxito, nem desdenhará a cooperação, que é a companheira dileta do amor. Fechando os nossos olhos, acalmando o nosso coração, e vamos colocar em prática a palavra que acabamos de ouvir, a serenidade. Vem, Senhor, trazer essa serenidade aos nossos corações, ao nosso ser, que é tão necessário nos dias de hoje. Estamos aqui e Tu sabes, Senhor, o que trazemos em nossos corações, pedidos, agradecimentos, mas o que todos necessitam é de amor, é de paz e de conhecimento. Conhecimento esse que encontramos quando Te buscamos. Queremos Te pedir para que venha auxiliar com sabedoria a irmã que nos trará a palavra de hoje. Obrigada, que assim seja. Quem nos trará a palestra é a nossa irmã Marisa, com o tema Dieta Mental, fonte de consulta. O médico Jesus, José Carlos de Luca. Isso? Boa tarde, Terezinha. Boa tarde. Espaço Nosso Mestre nos envolva nessa tarde de alegrias e também de alegria renovada, por estarmos juntos nessa caminhada evolutiva, nessa caminhada de aprendizagem. E todos aqui estamos no mesmo barco, no barco evolutivo, no barco da busca da nossa plenitude e da vivência de dias melhores. É ou não é? E para que nós vivamos bem nessa terra, nós vamos falar da dieta mental. Olha que beleza! Do livro que a Janine nos falou, o Médico Jesus, do nosso querido José Carlos de Luca, é um capítulo desse livro, em que ele vem nos falar de uma coisa muito importante, já que, como nós falamos aqui outrora, tudo começa na nossa casa mental e nós nos preocupamos tanto com o nosso corpo. Mulheres, os homens também, né? Mas mulheres, dieta é com a gente, né? Então, que tal nós começarmos a selecionar o tipo de pensamentos que nós temos da mesma maneira como nós fazemos com os alimentos? É essa a proposta do De Luca para a nossa tarde. Porque não faz muito tempo que nós estávamos aí em dezembro, né? Pouquinho. E nós vamos desejando o quê? Na virada do ano, a gente deseja tudo que está no nosso coração para as pessoas que nós amamos e até para quem a gente não ama. Encontra na rua um clima tão bom que a gente vai desejando feliz ano novo, não é? Assim. E a gente deseja coisas para o ano inteiro. Paz, saúde, amor, alegrias, todas essas coisinhas também.
tem, que é fundamental para viver nesse planeta. Nós não somos escravos da moeda, mas nós precisamos do dinheiro para viver aqui. Vamos desejando todas essas coisas. E passando esses votos, porque no dia 31 ninguém pensa em nada disso, certo? Dieta. Aquela mesa farta ali à nossa frente, com um monte de doce, com cada um faz um doce, cada um faz um salgado, você não junta o dinheiro, faz a vaquinha que compra. O que mais é comer? É, não é? É bem assim que funciona. Mas o que acontece? É melhor eu dar uma pisadinha no freio agora, porque o ano já virou e eu preciso fazer um detox de tudo isso que eu comi. De organismo para processar tudo isso, agora eu vou dar uma pausa. E nós começamos muitas vezes por nossa conta. Geralmente é assim. Começamos a fechar a boca pensando na dieta do corpo, antes de chegar na dieta mental. Vamos fechando a nossa boca, vamos reduzindo as coisas. Aí quando, se de repente nós queremos mais mesmo, nós vamos a um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, o que seja. Vamos cuidar dessa parte. E chegando lá, ele vai fazer uma consulta, ele ou ela, vai fazer uma consulta conosco e vai fazer o quê? Prescrever aquela dieta, que é um roteiro alimentar, respeitando os nossos hábitos, os nossos usos e costumes alimentares, as nossas rotinas, as possíveis doenças ou intolerâncias alimentares que a gente tem, ou diabetes, coisas que requer um equilíbrio alimentar. E vão fazer o roteiro. E quando começa é uma beleza. Já começa a dar saudade do ano novo no primeiro dia da dieta. Porque geralmente a dieta é uma coisa um pouquinho mais restritiva para nós chegarmos no nosso patamar. Ou de saúde, ou de emagrecimento, se assim queremos. Ou de engordar, porque há pessoas que vão ao nutricionista porque são muito magrinhas e querem ganhar um pouco mais de corpo aí. E nós vamos seguindo. É fácil no começo? Sim ou não? Não. Porque nós temos que adequar o organismo a uma nova situação. Dá um nervoso assim, sim ou não? De verdade. É uma loucura. Isso é uma loucura. Porque vamos restringir um pouco mais de doce. Para quem gosta de doce é uma loucura. Para quem gosta de massa, diabético, vai poder comer muita massa, essas coisas que depois o organismo processando vira glicose. É uma loucura. Dá uma certa revolta, às vezes a gente desiste, mas depois retoma. E quando o resultado começa a aparecer uma beleza, aí nós gostamos e falamos, vamos continuar. E muitas vezes com exercício, tomando água, fazendo todas essas coisas bonitinhas, nós chegamos no nosso resultado. E chegando no nosso resultado, dá para parar? Dá para voltar aos hábitos antigos? Sim ou não? Não. Então a dieta, que era uma coisa mais restritiva, tem que ficar para trás, mas nós precisamos o quê? De uma reeducação alimentar na sequência, para nós sabermos lidar com os alimentos, uma coisa um pouco menos restritiva, dieta, mas que nós vamos o quê? Comer com sabedoria, saber lidar com os alimentos, que é um desafio, porque são tantas tentações que tem por aí. É um desafio, é uma verdadeira obsessão. E no supermercado, é uma verdadeira obsessão. A gente vê tudo que a gente quer e às vezes não pode. Né? É uma obsessão, parece que o chocolate está ali, aquele obsessor. Vem, e a gente... né? Pois é, olha lá, olha o Vitor, olha o chocolate, não, aí o chocolate vem, a gente, não, daí vem promoção, tudo para chamar, mas nós continuamos com o nosso propósito. E quando chega o momento da reeducação, vai comer chocolate com moderação, nós podemos, para continuarmos no nosso propósito de saúde, de estética, o que seja. Beleza. Chegamos lá, muitas vezes, ou estamos a caminho, só que mesmo com um corpite do jeito que nós queremos, ainda há um vazio ali na alma. Por quê? Nós queremos ficar bem? Queremos. Mas será que é só de pão que vive o homem? Como está nas escrituras, só de pão vive o homem? Ou se vocês quiserem uma coisa mais moderna, já que nós estávamos falando da música, né? Titãs. A gente só quer comida, só quer bebida, mas a gente
segundo os nossos poetas do Titãs, que é diversão, que é arte, que é vivência de amor, que é união. Então, nós temos outras coisas. Por isso que muitas vezes, chegando no objetivo, tá bonito, tá estético, tá saudável, nós ainda sentimos um vazio, porque fundamentalmente nós somos espíritos que estão animando esta carne, que uma hora vai baixar sepultura, vai baixar crematório, vai qualquer coisa, virar purpurina, estrela, o que vocês quiserem. Mas essa carne vai ficar. Ela é uma casa de aluguel que Deus nos concede. E nós nos nutrimos de outras coisas. Por isso que às vezes está tudo bonito, mas ainda falta algo em nós. Porque nós precisamos de mais. E se precisamos de mais, e nós pensamos o tempo todo, nós nos nutrimos do teor dos nossos pensamentos, sim ou não? Sim. Nos nutrimos de afeto? Sim. A solidariedade, a paz, tudo isso que deixa o nosso coração mais quentinho, nutre-nos, sim ou não? Sim. Então nós precisamos de algo mais, por isso que às vezes chega a estética, chega a saúde, mas o coração ainda está um pouco vazio. Só que, da mesma maneira que nós fazemos com os alimentos, nós precisamos selecionar o teor dos nossos pensamentos, porque já que nos nutrimos deles, dos afetos e de tudo mais, se nós ficamos o tempo todo pensando na guerra que está acontecendo lá no Oriente Médio, mais um, não é que nós vamos ficar indiferentes a essas coisas, não é isso, mas nós ficamos o tempo todo pensando na guerra, porque o PCC que não sei o quê, e porque o Comando Vermelho, porque eu vi no Datena lá um negócio da pessoa, que eu vi ontem na hora do almoço. O negócio que eu vi ontem na hora do almoço, a gente está nutrindo o corpo e essas notícias. Do garoto de programa que foi encontrado morto no banheiro. Se nós ficamos o tempo todo consumindo esse tipo de coisa, nós estamos nos nutrindo do que, crianças? De medo, de nervoso, de revolta. Isso vai nos fazer bem? Não. Então, qual é a proposta do De Luca para essa tarde? Que essa dieta mental seja esse roteiro comportamental que começa aqui na nossa mente e que mude o padrão dos nossos pensamentos para que nós vejamos mais belezas, mais alegrias, mais coisas boas na vida e nós, nutrindo disso, nós tenhamos uma caminhada feliz aqui na Terra. Olha a proposta. Do mesmo jeito que a dieta do corpo é importante, a nossa dieta espiritual, mental, também é. É por isso que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem um item lá, cuidar do corpo e do espírito, certo? É importante cuidar do corpo, mas nós é que sobrevivemos a ele. E justamente por isso nós temos que ter essa habilidade, criar essa habilidade de selecionar aquilo que nós pensamos. É fácil, porque a nossa mente é um turbilhão. Passa assim pensamentos a todo momento, e como nós aprendemos na literatura do André Luiz, o pensamento é mais rápido que a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Imagina, o pensamento é mais rápido que isso. Quando a gente pensa que vai pensar, já pensou umas 3 vezes. Né? Então, a nossa mente é esse turbilhão de pensamentos bons, pensamentos aí desarmônicos também, e que nós estamos aprendendo a gerir para o nosso bem. É um exercício desafiador, mas dá certo. Vejam como a coisa funciona. Nós saímos de casa. Quem tomou café hoje? Quem almoçou aqui? Porque às vezes a pessoa já saiu tão cedo, ou pulou uma coisa, ou pulou outra, mas fizemos uma refeição, não importa qual. Vamos comer aquilo que nos é agradável, ou aquilo que nós precisamos. Aí é aquele dia que a gente acorda, puxa, eu fiz aquele café, vai. Para quem gosta, é queijo branco, é iogurte, tudo ali, né? 3, 4, 6 ovos de manhã, que tem um pessoal que é da proteína, não come pão, e são os ovos, tudo bem. Nossa, hoje eu comecei meu dia maravilhosamente. Aí pisa o pezinho na rua para ir ao mercado, aí já vem aquele vizinho abençoado que lança aquela música que assim
faz o nosso padrão vibratório lá embaixo, de tanta raiva, porque é alto, porque incomoda, ou se não, já passa meio que atropelando, empurrando, ou é um desconhecido que nós estamos ali caminhando, fica buzinando, fica xingando, aquilo já deu um negócio. E nós que comemos o queijinho branco, tomamos o café da manhã bem bonitinho, já saímos queimando no pensamento, e estamos indo para o mercado. Aí chega lá no mercado, encontra conhecido, desconhecido, com aquela cara, carranca, aquele negócio de madeira que o pessoal conhece. Hoje você vê menos, né, nas portas das casas, assim, aquele negócio para querer espantar mau espírito, pelo menos era isso que eu ouvi, né, aquelas carranconas de madeira. Chega com uma cara mais transformada que a carranca. E comeu o queijo branco, 6 ovos, não sei quantos whey protein, creatina, todas essas coisas. E fica remoendo, mas deixa quando eu encontrar com esse vizinho, ele vai o que vai acontecer, o que eu vou fazer isso. Quem nunca? O nosso pensamento, nós vamos criando toda uma cena que às vezes nem vai existir. E o que está acontecendo? Aqui, o corpo processou o queijinho branco, mas aí nós ficamos com aquela tormenta, alimentando coisas ruins. O dia fica bom ou começou mais ou menos? Começou mais ou menos. Se nós mudarmos a frequência, conseguimos que há dias e dias, ótimo. Mas se não, esse fervilhar de ideias vai agindo como? Quando nós comemos uma comida rica em gordura saturada, gordura trans, aquelas batatas fritas do McDonald's, que delícia, a gente adora. Mas se comer em excesso não vai entupir veia, artéria, pode trazer um AVC, aí um problema cardiovascular. É a mesma coisa, quando nós ficamos alimentando esse tipo de vibração, as vias, o fluxo do nosso bom senso, das nossas captações aqui da casa mental, como se ficassem entupidos. Então a gente só começa a ver coisa ruim. E vendo coisa ruim, nós vamos sentir o quê? É raiva, é mau humor, é tristeza. E vamos aí, continuamos no mercado dessa mesma forma, empurrando o carrinho na força do ódio. Porque eu já fiquei afetado de manhã, não tô bom, e o humor pegou. Aí aquele momento que a gente chega empurrando o carrinho com essa força do ódio, nesse nervoso por conta do acontecimento, que a gente, de repente, afeta alguém no passado. Como já contamos aqui, eu contei na CBN também, que eu fui atropelada por um carrinho no açaí lá da Raimundo Pereira de Magalhães, quando a gente morava no Canadá. Mas eu tomei uma fechada de carrinho que, na colisão de um com o outro, eu praticamente virei. Faltou pouco para eu cair dentro do carrinho. Olha que coisa horrorosa. Mas eu tomei uma fechada de carrinho. Vai saber o que essa pessoa estava pensando, que ela estava passando. Mas são aqueles momentos que, por conta da mente que está envolta por pensamentos que não são bons, que não nos nutrem, não nos fazem bem. E nós estamos ali na força do ódio que nós começamos a afetar o outro. Dá para entender porque quando a gente sai na rua, as pessoas estão enlouquecidas, às vezes as pessoas somos nós, enlouquecida para xingar, enlouquecida porque o outro anda tão devagar, eu quero ir. Volta do lado, ultrapassa, mas ultrapassa ele, né? Ultrapassa na marcha, ultrapassa o carro sem xingar, mas não. A gente quer xingar, quer buzinar, quer falar que o outro é devagar. Aí chega no serviço, o chefe é chato, a gente arruma confusão com todo mundo, certo? Ou continua no mercado assim. Aí sai, vai almoçar a saladinha, né? O grelhado. Aí depois vamos falar, nossa, esse negócio não me caiu bem. Gente, não caiu bem. Eu vou voltar e fazer o que o meu avô fazia. Eu vou morrer com 80 anos, vou comer feijoada, não aconteceu nada. Mas qual que era o padrão vibratório do vovô? Sendo que nós espíritos nos nutrimos de energias, de pensamentos, de sentimentos. Qual era o padrão vibratório do vovô? De repente ele viveu mesmo, comendo torresmo, 90, 80 anos. Mas nós... não é só uma questão de saúde física, é uma questão de saúde mental, comportamental. E nos nutrindo desse tipo de coisa, a saúde acontece o quê? Sendo que nós estamos ligados, mais uma vez, né? Espiritismo, fonte, o livro Gênesis, no capítulo 11, item 18. Nós estamos ligados
Nós espíritos, através do nosso corpo espiritual, como aprendemos em doutrina espírita, nós temos um corpo espiritual que está ligado a esse, segundo Kardec, molécula a molécula, nesse livro que nós falamos, a Gênese. Se nós estamos nesse estado de desnutrição vibracional, emocional e comportamental, o que é que vai acontecer com a nossa saúde, amores? Vai responder da mesma maneira que nós estamos vibrando. É por isso que muitas vezes nós vamos no médico, nós vamos no tratamento espiritual, nós comemos tudo light, uma beleza e não melhora. Por quê? A desnutrição é de outra fonte. Entendem o porquê que o De Luca vem falar da dieta mental? Porque uma coisa caminha com a outra. O que nós recebemos de orientação no centro espírita? Que o tratamento espiritual não pode andar separado do tratamento médico. Isso significa o quê? Nós vamos no médico, nós vamos ver aqui no espiritismo, mas também tem a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, vamos continuar adoecidos. E é para isso que a gente está nesse planeta, para ser feliz. Para ser feliz. Então a saúde vai ficando comprometida por conta dessa desnutrição vibracional, de pensamento, de sentimento. E para nós que somos espíritas ou simpatizantes, a cerejinha do bolo, além de afetar a nossa, dar essa perturbação mental, como nós falamos ontem na CBN, desvendando as causas das aflições, mas esse é outro momento, na hora a gente faz essa aqui. Além da perturbação mental que mexeu com o nosso emocional, nos irritando, e a gente atropela alguém no mercado, ou fica xingando alguém na rua e compromete a nossa saúde, como nós somos espíritas, o que nós aprendemos? Que nós atraímos os afins de acordo com a nossa sintonia mental. Então, olha o combo. A mente perturbada, a emoção bagunçada, o físico meio que degringolando, e as companhias espirituais que querem que nós continuemos aí sofrendo. É para isso que a gente está encarnado? Pelo amor de Deus, não, nós temos sim desafios, passamos por crise de ansiedade, passamos por depressões, cada um tem o seu desafio. Mas nós nascemos para sermos felizes, é para isso que Deus nos colocou nessa terra, e nos deu inteligência, e nos deu capacidade de amar, nos deu livre-arbítrio para que nós possamos selecionar o que é bom para nós. Por mais desafiador, por mais difícil que seja, nós temos esse poder para ficar sofrendo. Amassando o barro lá do umbral, de lá de baixo, porque assim, sabe, Marisa, enquanto eu não passar pelo umbral, eu não consigo subir. Ai, gente, para, não dá. Um Deus que nos cria para a felicidade, nós vamos para uma região assim se nós precisarmos. Não é uma passagem obrigatória, como muitas pessoas, inclusive espíritas, falam. A gente tem uma passagem obrigatória, às vezes o umbral é aqui, a zona inferior é aqui, os nossos desafios. E lidando bem com eles, nós vamos sim para uma situação melhor no plano espiritual. É para isso que nós estamos aqui, para a felicidade. Mas dá para ser feliz continuando com esses mesmos tipos de pensamento o dia inteiro, 10 anos, 5 anos, sendo que nós queremos outra vida? Dá para ser? Não dá. Então a proposta é o quê? Façamos algo diferente, mesmo que devagar. Vamos, Marisa, eu tentei um dia, parei 10 anos. Mas agora eu vou retomar, não importa, cada um tem o seu tempo, mas que nós possamos, pelo menos tentar fazer essa dieta mental, esse roteiro comportamental que começa aqui pelos nossos pensamentos, mudando o padrão para que nós tenhamos uma vida mais leve, mais suave, sendo mais felizes, é isso que a gente precisa. E como que nós vamos fazer isso? Porque a gente vai no nutricionista, e ele passa todo o roteiro, você vai comer isso, aquilo. Mas quando é dieta mental, ninguém vai dar um roteirinho para nós, certo? Mais ou menos. Porque o De Luca, nesse capítulo, nos traz uma frase-chave que é essa dieta mental que nós podemos exercitar se tivermos vontade. Já que temos livre-arbítrio, são sugestões, cada um faz se tem vontade. Para limpar a nossa mente, mudar o padrão vibracional, padrão mental, sermos felizes, nós precisamos o quê? Segundo De Luca, olha a dieta mental, jogar imediatamente fora todos os pensamentos que nos fazem mal,
jogar imediatamente. Só que esse imediatamente depende de cada um. O imediatamente da Audacy pode ser daqui a 1 segundo, o meu pode ser daqui a 15 minutos. É o imediatamente possível, porque para mudar um padrão nós temos que chegar no ponto zero. Se nós estamos com tanta raiva, como é que nós vamos mudar da água para o vinho, como fala o ditado popular, de uma hora para outra? Não dá. Então nós vamos buscar a nossa serenidade, vamos fazer a nossa prece. Aí sim, vamos começar o exercício. Comi meu queijo branco, tomei meu suquinho, saí de casa, botei o pé na rua. O vizinho chegou com aquela música maravilhosamente irritante. Chegou o fulano que empurrou, que xingou e que fala que a gente é mole, que a gente é devagar, que é marcha lenta, que mulher não transa, essas coisas todas que a gente ouve. Vamos ficar com aquele quente no momento, porque é do humano. Mas nós precisamos levar isso para o dia inteiro? Não. Então, o que nós vamos fazer no exercício para jogar fora imediatamente? Vamos fazer a nossa prece e vamos falar assim: esse pensamento, essa sugestão, essa fala que está sendo me atribuída, essa violência de repente que está chegando a mim, não me pertence. Ah, Marisa, credo, só isso? Sim, porque nós vamos repetir isso feito um mantra. E nós vamos, depois da oração, isso não me pertence, esse pensamento não é meu, esse comportamento não é meu, isso não condiz com a felicidade que eu quero para a minha vida, não condiz com a saúde que eu estou almejando. Nós vamos repetindo isso e devagar nós vamos colocando em prática. Daí a hora que o vizinho põe aquela música, a gente sai, nos empurra no meio do caminho, mas nós saímos. Isso não me pertence, eu não vou levar isso para o lado pessoal. Não, isso não é meu. E devagar nós vamos saindo daquela sintonia. E saindo daquela sintonia, nós vamos ficar alimentando raiva, assim ou não? Vamos chegar no mercado empurrando o carrinho na força do ódio ou na força do amor? Do amor. Ou do afeto. O amor é muito forte, Marisa, mas é na força da solidariedade, da empatia, tá bom assim? Na força da empatia. E vamos olhar o nosso entorno, porque a nossa mente não está ali obnubilada, entupida com pensamentos pessimistas que não nos fazem perceber o entorno e principalmente não nos, como não está entupida a nossa mente, não nos priva do bom senso de ver que, por mais que nós fomos afetados e ficamos com raiva assim, nós não precisamos carregar isso o dia inteiro. Não levar para o lado pessoal. Lembrei de novo daquele livro. Eu não sei se eu já falei aqui no Terezinha. Nós palestramos numa casa semana passada e nós falamos do livro Os Quatro Acordos, o livro da filosofia tolteca, que é. Não faz muito tempo que ele estava na mídia, que tinha uma BBB que falou desse livro. Quem gosta do Big Brother, isso botou as vendas e o livro realmente é muito bom e eu li antes disso. Porque eu aprendi esse livro com Raul Teixeira. O livro é fantástico. Um dos acordos para sermos felizes é não levar para o outro pessoal. Então esse exercício de dieta mental, vou orar, e esse pensamento não é meu, esse comportamento não precisa fazer parte da minha vida, é não levar para o lado pessoal. Deixar para o outro o que é do outro e ficar conosco. Marisa, um dia dá certo, mas são 10 que deu tudo errado. Mas um dia deu certo, nós vamos nos apegar à vitória. Porque daqui a pouco esse um dia vira 2 dias, 3 dias, vira um mês, daqui a pouco vira uma prática da nossa vida. E com a mente livre desses pensamentos pessimistas, assim, cercado pelo poder da oração, né? Por esse pensamento não é meu, nessa dieta aqui mental, nós vamos sair para o mercado, como nós falamos, ou para onde quer que nós estejamos, com o coração mais quentinho, olhando o outro como irmão, tá bom, esse aqui, por enquanto, não tem jeito dessa música baixar, mas deixa. Quando eu estiver bom, daqui a pouco eu vim por ele, está tudo certo. Daqui a pouco ele acha o caminho dele e eu vou achando o meu, sem me irritar. Fazer o quê? É livre-arbítrio. Por mais que me incomoda, a pessoa tem o direito de fazer o que ela tem vontade. E com isso, o comportamento, né, com as pessoas, o sentimento e o comportamento fica melhor. E a nossa saúde, o que acontece? Aí sim, nós estamos comendo um queijinho branco, a saladinha, 6 ovos. No café da manhã clara, né? Porque é a clara que tem a proteína, tem gente que fala que a gema dá colesterol alto, tem uns que falam que não, mas tá bom, não importa. Vamos tomar o nosso cafezinho e nessa
essa sintonia vibratória de não abraçar o que é nosso, dieta mental, de jogar fora imediatamente o que não nos pertence, a nossa saúde responde, ó, belezinha, porque nós sabemos, e já falamos aqui, que há um ramo da medicina, que é uma palavrão assim imenso, psiconeuroimunologia, que é a integração do sistema nervoso, endócrino, esqueci qual que é o outro sistema aqui, nervoso, endócrino e imune, certo? A reunião de todos eles vai fazer com que o nosso sistema imunológico funcione melhor. E as nossas emoções têm a competência de alterá-lo para cima ou para baixo. Nesse exercício de dieta mental, com bons pensamentos, com um comportamento melhor, com sentimentos que deixam o nosso coração mais quentinho, a nossa saúde responde. Daí é aquela coisa que vai dar certo. É a comida, o tratamento espiritual, o tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, que seja, que tem a nossa parte. E assim nós vamos vivendo de uma maneira mais saudável. E as companhias espirituais, que é a cerejinha do bolo, quais serão? Daqueles, em maioria, daqueles espíritos que querem nos ver no caminho do bem, do progresso, da alegria, ou aqueles que vão ter os dois, né? Mas em maioria vão ser aqueles que estão nos auxiliando a continuar no bem, a olhar o mundo com mais beleza, porque dessa forma o mundo fica mais bonito. A gente consegue ouvir uma música e falar, nossa, não tem uma mensagem legal, mas essa outra tem. Nossa, eu vi um negócio do garoto de programa que foi morto, mas também eu vi uma notícia tão bacana, que as pessoas estão se ajudando, se juntando no voluntariado. Veja, nós vamos começando a ver outras partes da vida, porque nós estamos nos nutrindo de boas vibrações, de bons pensamentos, de bons sentimentos, junto com a comidinha para ficar com o corpício do jeito que nós queremos. Dieta mental. Só que essa dieta mental, como a dieta corpo, nós alcançamos o objetivo, ou estamos até mais ou menos bem nisso, dá para parar? Sim ou não? Não. Se não dá para parar, nós vamos para uma reeducação alimentar mental, ou seja, nós vamos sair daquele, esse pensamento não é meu, para a receita de reeducação alimentar de boas vibrações, bons sentimentos, bons pensamentos que o De Luca nos trouxe nesse mesmo livro, para manter o que nós conquistamos, sobrepondo um pensamento bom, um pensamento ruim, um sentimento bom, um sentimento ruim, um comportamento bom, um comportamento ruim. Então, depois de jogar fora imediatamente aquilo que não presta, que é a nossa dieta, nós vamos fazer a reeducação alimentar mental, que é pensar naquilo que nós queremos para o nosso caminho, para a nossa vida. Porque às vezes nós ficamos nesse primeiro patamar de exercício. Olha, Marisa, eu estou bom. Eu começo a pensar uma besteira, eu oro, eu melhoro. Tá bom, atingimos o objetivo, mas nós estamos somente tentando sair do padrão vibratório ruim para ficar no bom, ou nós estamos pensando no que nós queremos para a nossa vida? Aí é reeducação alimentar mental, porque nós vamos limpar o pensamento e vamos pensar no que nós queremos. E o que nós queremos para a vida? O que você quer para a sua vida, Janine? Uma vida espiritual equilibrada. É isso que ela quer, precisa. E você, Cleber, o que você quer para a sua vida? Quero paz, né? Paz. E você, Silmar? Também. Todo mundo quer alguma coisa para a sua vida. É paz, é saúde, amor, uma vida espiritual equilibrada, uma vida familiar redondinha, igual uma bola de futebol, já que esse ano tem Copa do Mundo, né? Então nós vamos limpar a mente do que não é bom, fazendo essa dieta mental, para seguir nessa reeducação alimentar, mental e comportamental, de viver o que nós queremos. É para isso que nós limpamos a mente, para ter uma vida espiritual equilibrada, para ter paz, para ter amor, para ter mais saúde, para ter mais amizades, para ter mais equilíbrio no lar, para ter alegria de viver, para ver as coisas boas da vida. É para isso, para a felicidade que nós estamos aqui. Então essa dieta mental e essa reeducação alimentar, mental, comportamental serve para nós viver o que nós queremos. Então, no exercício de dieta, não deixemos de fazer também a reeducação. Eu estou me livrando disso que não é bom para mim, mas eu quero isso. Eu quero amor, eu quero paz, eu quero amizade, eu quero viver plenamente dentro do que esse mundo abarca. Eu quero ser feliz. Questão 920, questões 920, 921 do Livro dos Espíritos.
podemos ser felizes aqui na terra, o tanto que ela permite, o máximo, contanto que nós sigamos as leis de Deus e ter paz, ter uma vida espiritual equilibrada, ter amor, ter saúde. Tudo isso não cabe na lei de Deus, que fundamentalmente, mais uma vez, é amor? Então, para isso nós estamos aqui. Dieta do corpo, reeducação alimentar, para termos saúde física, para passearmos, abraçarmos, beijarmos, vivermos com quem nós amamos, fazermos mais amizades, estudarmos, sei lá, participarmos dos trabalhos aqui voluntários do Terezinha, o que nós desejamos. E dieta mental e reeducação alimentar mental para nós amarmos, sermos felizes, mantermos a nossa saúde, boas ligações espirituais, tudo porque nós merecemos viver a felicidade que é nossa por direito. Mais uma vez o De Luca, só que em outro livro, Feliz, que a felicidade é um direito natural de todo filho de Deus. E se somos filhos de Deus, a felicidade é para nós. Certo, amores? Então, nesse sabadão maravilhoso, é dia de dieta mental, de reeducação alimentar mental, para que nós sejamos felizes, tenhamos vida plena e que nós possamos estar sempre juntos nessa caminhada evolutiva. Com muita gratidão a Deus por nos permitir, mais uma vez, estar aqui trabalhando, aprendendo, no meu caso, diminuindo um pouco a ignorância, né? A falta de conhecimento, e com a oportunidade única, maravilhosa de trocar afeto com vocês, mesmo que vocês estão aí, nós aqui, os internautas, nós aqui, essa oportunidade maravilhosa de trocar afeto, carinho, empatia, que nós agradecemos muito. O espaço que a Terezinha de Jesus nos concede ao longo dessa mais de uma década aí, né? Chega, né, Cleo? Uma década tá bom, agora ele falou, não precisa contar todo o tempo, né? Dessa mais de uma década que estamos aqui, agradecemos o espaço, o carinho, a amizade, e agradecemos do fundo do coração a atenção de vocês dentro da nossa perfeição relativa de um ser que faz dieta mental, reeducação alimentar, mental. Para amar cada vez mais, nós desejamos aqui do fundo desse coração que nós gostamos de fazer bem torto, porque ele ainda não é perfeito. Desejamos que vocês saiam todos aqui do Terezinha de Jesus e que os nossos irmãos da internet também sintam essas irradiações amorosas daqui do nosso Terezinha, com muito carinho, que possam ficar cada vez melhores, prontos para brilhar na passarela da vida e espalharem todas as belezas do coração que vocês têm hoje e sempre. Um beijo no coração de todos, um excelente final de semana para vocês. Fechando os nossos olhos, vamos pedir ao Mestre Jesus, ao nosso Pai, que tudo sabe, que tudo vê e que tudo pode. Vamos nos permitir deixar que Ele nos transforme, nos mude, nos molde, nos ensine e nos cure, pois cada um de nós sabe o que precisa ser transformado. E que bom que temos o ensinamento do Mestre, que nos mostra o quão necessário é buscarmos esse conhecimento, buscá-lo para podermos achar. E o caminho, a gente sabe que não é fácil. E Ele nos fala e nos mostra sobre isso. Mas a beleza está no persistir, em sermos resilientes e confiar de que somos filhos de Deus e, como a nossa irmã falou, fomos feitos, criados
sermos felizes. Então vamos tomar posse dessa palavra, desse ensinamento, desse amor de Deus que é tão grande para cada um de nós. Vamos vivenciar esse amor, vamos mostrar ele por onde quer que formos, através da infinita graça e misericórdia de Deus, porque sabemos que por nós mesmos é impossível, mas com ele sim. Vem, Senhor Jesus, também visitar os nossos lares, cada cantinho, vem também visitar o nosso trabalho, que possamos ser cada dia um pouquinho melhor por nós. Vem olhar para cada pedido no caderno de oração, cada agradecimento. Obrigada, Senhor, por estar sempre nos orientando, nos envolvendo, nos alcançando. Que a tua paz, que o teu amor